Porque hoje tudo virou algoritmo, tudo é número. Isso. Né? Até o TED Talks. O TED Talks tem uma curadoria porca. O que o TED Talks faz? Quem é que vai falar? Um cara bom, porra, um cara lá diploma, que tem uma história do cacete. Pois é, um cara que descobriu algo. Não, a curadoria do TED Talks ele vai pro número de seguidor. Então a gente substituiu a qualidade pela quantidade. E essa substituição é perigosa. Porque isso influencia no mercado editorial hoje. A editora no Brasil já é uma atividade pouco rentável. Sempre foi, é um país que pouco lê. E quando eu tenho um livro bom, sabe, um cara que escreve algo sensacional, mas não tem seguidor, a editora não vai publicar. A editora só vai publicar, porque vai publicar o Felipe Neto. O Felipe Neto, quero lançar um livro. Vá, agora. Pronto. Já paga adiantado pro cara. Mas tem mercado, né? Exato, porque tem quantidade. Tem engajamento. Então, quando a gente substitui radicalmente o que aconteceu com a rede social, a qualidade pela quantidade, a gente cai, né, nesse campo pantanoso que é difícil de sair. É por isso que eu não estou muito crente, não, porque o mundo vai adiante, ele vai se aprofundar nessa realidade virtual. Né? Ele vai, cada vez mais fala de metaverso. Daqui a pouco o Pânico tá no metaverso também. Chato. Eu nem sei. A televisão, você sabe, cara, um negócio que eu fiquei assustado na época das pandemias lá, né? Porque, pô, ficava em casa lá, né? Solo. Ficava lá. Puta, aí você olhava, aí tinha uns TikTok, aí, pô, os caras fazendo aquelas dancinhas. Aí você falava, meu Deus, cara, o cara tá preso na casa dele dançando, aí fazia as dancinhas, o cachorrinho dançava. Renato Aragão, 70 anos. Caramba, os caras tão zoados, né, meu? O mundo tá, os caras tão meio zoados. E a audiência, então, como tá zoada? Porque se eles fazem isso, é porque isso faz sucesso, né, mano? Mas era a pandemia. Eu falava, porra, tem lá os caras preocupados com máscara, não sei o que, aí de repente faz uma dança. É avulsidão, né? O cara tá muito avulso, ele precisa produzir um negócio. E aí depois que ele viu que o cara fez a dancinha, explodiu, ele dançou também. Ô, professor, eu acho que a gente tá muito desamparado, cara. Não tem o norte. E quando a gente tá desamparado, qualquer cara engana a gente. Isso é fácil. Qualquer um. Não é? A gente é abusado. Quando a gente não sabe, a gente é abusado. O povo brasileiro é muito abusado, não só por político, mas por juiz de primeira instância, então é o maior abusador de povo. Ministério Público, às vezes até polícia, funcionário do Correio, porque a gente não sabe. E quando a gente não sabe, a gente é abusado. A gente não sabe qual é o valor do cidadão, qual é o valor do voto, para que faz o vereador, o prefeito. Então, quando a gente não sabe, a gente é abusado. É muito louco. Para a gente parar de ser abusado, a gente precisa saber. Mas saber dá trabalho. É mais fácil dar Aí vem a boa fazer um preguiça. ataque de AVC no TikTok. O bom é se tiver alguém pra fazer pra você, né? Junta bem incrível, mas todo mundo quer entregar, né? É a terceira via, é o ditador, é o intelectual. Ninguém assume um BO. Ninguém quer parar pra pensar com alguém que estudou a vida toda. As pessoas querem alguém que estudou a vida toda e que dê a resposta pronta, né? Então, isso é uma via de mão dupla. A gente tem pessoas dispostas a dar respostas prontas, que são os intelectuais maléficos, né? E tem aqueles que fazem parar para pensar. Mas é mais fácil eu seguir aquele que me dá uma resposta pronta, porque aquilo já sacia meu cérebro. Então eu é interessante. Tocando em frente. Você acha que a tendência vai ser cada vez mais o algoritmo tomar conta e a gente parar de produzir e pensar? Porque exato. Separar, fala, o cara a inteligência quer artificial vai superar a humana. Não é que vai superar a humana, é que a humana ela tá regredindo automaticamente. Ela tá desistindo do jogo. De pensar. Vai estar desistindo do jogo. É o chip do coitado. O intelectual no Brasil, ele fala o seguinte: os brasileiros são tudo... Você é coitado. Deixa que eu te ajudo. Você é coitado e você é coitado porque você mora no Brasil. Você é brasileiro. Você nasceu com essa condição. E a culpa de você ser um coitado é do rico. O rico é o culpado de você ser pobre. Só que aí o que acontece? Você vai sempre... além do intelectual contar uma mentira pra você, ele te vitimiza. Então você tem a desculpa de nunca fazer nada pela tua vida. E por que ele te vitimiza? Então você sempre vai falar, eu sou um merda, porque tem o meu vizinho que é rico e rouba de mim. Eu me defendo nesse negócio. Que o cara te vitimiza? Mas é o intelectual que fala isso pra você. É um cara que você respeita. Mas sabe o que é bom te porque é o filho da mãe. O cara te vitimiza porque ele fala, deixa que eu cuido de você. Um filho da mãe esse cara. Exatamente. Deixa que eu cuido. E ele é um intelectual. Exatamente. Ele é um professor da
USP. É um professor. É, o professor da USP, fundador do PT, vem e fala esse monte de coisa. Marilena Chauí, por exemplo. Jesus. Aquilo é uma bomba atômica no pensamento filosófico. Por isso que a gente não produz nada interessante de filosofia, porque a gente tem. A referência daqui é Marilena Chauí. Mas uma grande crítica do Thomas Sowell aos intelectuais é exatamente essa noção de que eles são os ungidos e eles são os porta-vozes de um conhecimento maior que você só tem que aceitar, você não tem que debater, porque eles são... Mas ele é o especialista. Não, mas Então- ele é porta-voz de um conhecimento Ele maior também- porque ele estuda então- mais. então, mas ele não é um isso- impositor. Mas existe uma coisa que se contrapõe a isso, e as redes sociais são uma movimentação nesse sentido, que é a sabedoria popular e o bom senso, senso comum, que às vezes se sobrepõem aos especialistas. Exato. Isso gera uma crise de confiança, exatamente nessa galerinha de intelectual que gosta de se vender como acima do bem E e do não mal. só intelectual, qualquer influenciador hoje, que é o caso da Deolane, que nós vamos debater sábado no programa Prova de Bala. Chegamos A lá. Deolane, ela é uma influenciadora, ela não é uma intelectual, mas ela é uma influenciadora. No Instagram ela tem 6 milhões de seguidores, somadas todas as redes, 14 milhões de seguidores. Caraca. Ou seja, ela influencia mais que uma propaganda no estado de São Paulo, na Folha, no Globo. Então ela é uma puta fonte de propaganda. Sim. E aí deu essa baderna toda com ela, que a polícia apareceu na casa, pegou lá os 2 carros, Porsche, relógio, etc e tal. Qual a alegação? De que ela estava envolvida, estava sendo investigada pela questão da Betzord, que a gente comentou Isso, aqui, sim. o delegado Nico estava aqui com a gente. O que acontece? Ela é uma influenciadora, muita gente se lascou, não só nesse caso da Betzord, mas também com pílula de emagrecer, porque a Deolane fez a propaganda. Ninguém sabe. É a velha história. Eu vou comprar Monange porque a Xuxa toma banho de Monange. Sim. Exatamente. Eu vejo o Luciano e a Angélica comendo salsicha Seara. Eu duvido que eles comam salsicha Seara. De jeito nenhum. Exato. De Mas jeito aí nenhum. o pessoal vai comprar, acha que, mas ele acha que é bom. Então tem essa ilusão da propaganda. E o influenciador digital hoje ele penetra muito mais e diretamente. O que fizeram com a Deolane, o que o Ministério Público e a Polícia de São Paulo fizeram com a Deolane não tem nome. Foi sacanagem, Foi abusivo. né? É, sacanagem. Foi abusivo. Porque ela era averiguada, não tinha que prender carro, nada. Se a Betzord, que é a investigada, for um esquema de pirâmide, ela tem que responder. Os donos têm que responder por isso. Não ela, né? Não ela que fez propaganda. Agora ela vai saber, né? Não, ela que fez propaganda. Aí só tem uma dúvida, né? Que a gente vai levantar isso. Quando a propaganda é com um cachê fechado, fala, contrato lá, Morgado para fazer a minha propaganda, paga um cachê fechado, ele não tem nada a ver com isso. Exatamente. Ele fez, usou meu produto, tal. Quem é responsável É a empresa. é o responsável pelo produto isso. ou serviço. Agora, se o contrato dela é um contrato de participação por resultado, ou seja, quantas pessoas fizeram matrícula aqui vindo do link dela? Aí você cria uma nova situação jurídica que nós não temos a resposta na legislação e isso vai ser dado pelo Poder Judiciário, como acontece na maioria dos casos do Brasil, especialmente nessa era Muito bem. virtual. Muito Boa. bem. Show. Pavinato, Foi que show. incrível. Uma aula. Que show. Que aula.